Gente, primeiro, boa tarde, obrigado o tempo de vocês, obrigado a participação nesse painel. Primeiro aqui, agradecer também a participação de vocês, apresentar, meu lado esquerdo, Marcelo Assunção, Head de IT e OT de Cybersecurity na Elera Renováveis, Renato Varza, Gerente de Infraestrutura de TI e Facility na Carglass Brasil, e Rafael Rouzeira, Gerente de Riscos e Compliance na Vale. Obrigado pela participação de vocês e pelo convite por terem aceito. Bom, o painel aqui é a importância da criação de táticas e planos de segurança que equilibram agilidade e resiliência em sistemas de TI e OT. Em outras palavras, como, de fato, criar, né, esse equilíbrio quando a gente vai falar de segurança, tanto em TI quanto em OT. Começando aqui primeiro, a pergunta para o Rafael Rouzeira. Rafael, gostaria de saber, quando a gente fala desse plano, dessa criação de planos de OT, qual que é a dificuldade que temos quando nós falamos para trazer esse tipo de informação para o board e como, de fato, fazer que o board priorize segurança? Quando eu estou falando que talvez a segurança não é o core do negócio, né? Eu estou falando ali de proteger OT, né? Proteger essa parte mais industrial. Como que você tem esses desafios hoje no dia a dia? Maravilha. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde aqui, colegas do painel. É um baita desafio, acho que tem sempre vários aspectos relacionados à cultura, à estrutura da empresa. Vou falar um pouquinho do que acontece na minha empresa, na Vale. A gente é uma empresa, né, muito grande, uma estrutura complexa e normalmente não acontece, a gente não tem esse vínculo direto do que acontece nas OTs sob o ponto de vista de projeto, sob o ponto de vista específico, de uma iniciativa específica. A gente tem quase zero link entre esse mundo e a conselho de administração, a nossa alta liderança. O que a gente consegue fazer é levar informações para a nossa alta liderança sempre dentro de um agrupado de informação, né? Fica a dica para todo mundo, o Redcast, episódio 53, Opa. Fantástico, maravilhoso, estive presente, né? E a gente falou um pouquinho sobre riscos lá nesse episódio. Então, assim, o que a gente usa de ferramenta é levar a informação para a autodireção sempre através dessa ferramenta de riscos. Então, a gente não vai debater ferramentas que está sendo debatida na OT, que está sendo planejada na OT. A gente não vai levar problemas específicos, desafios, orçamento. O que a gente faz é sempre alimentar a autodireção através de uma informação consolidada, que no nosso caso a gente usa esse mecanismo de gestão de riscos mesmo, que é um mecanismo que foi implantado na empresa através do nosso modelo de gestão. Então a gente pega bastante carona nessa ferramenta para levar as informações sempre de uma forma mais estratégica. Ou seja, a cultura, então, quando eu olho para a cultura da Vale, ela já está focada em riscos. Não estou falando de projeto, não estou falando de incidentes, possíveis alarmes, risco, tudo pautado em risco. Exato, riscos. Isso vem, e riscos não é um risco cibernético. Novamente, a gente está pegando carona, porque como uma indústria, saúde e segurança é um grande valor para a gente, e a gente alcança a saúde e segurança através de um dos mecanismos, das nossas alavancas é a gestão de riscos. Então, por causa desse componente no nosso modelo de gestão da empresa, que vai permear toda a empresa, desde lá da alta liderança, por exemplo, quando a gente está empacotando as nossas questões de cibersegurança dentro do linguajar de riscos, levando para eles, até o nosso chão de fábrica, onde para iniciar uma atividade, para iniciar um dia, faz-se uma análise de risco, naturalmente mais operacional, né? Mais ligado ali à tarefa que vai ser feita. Então, esse componente do nosso modelo de gestão, ele está presente na empresa, a gente pega carona nele, a gente surfa essa onda e leva para a alta direção o que está acontecendo, as principais tendências do nosso nível operacional, empacotado nessa linguagem de risco. Muito bom, muito bom. Marcelão, tudo certo por aí?
Obrigado, tudo certo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Obrigado pelo tempo de todo mundo aqui. Maravilha, Marcelão. Uma pergunta aqui para você. Quando a gente fala de TI ou OT, há talvez uma ingenuidade que não cabe mais no mercado de achar que aquilo que eu entendo de TI eu vou aplicar para OT. Nós mesmos, há 2 anos e meio, quase 3, quando nós fomos aplicar OT dentro da própria Red Belt, são perfis diferentes, são pessoas diferentes, são expertises totalmente diferentes. Aquilo que eu vou analisar, né, na ponta é totalmente diferente do que vem de um ambiente de TI para um ambiente de OT. Você entende que o mercado ainda erra muito nessa forma de classificar como eu devo agir dentro do ambiente operacional, achando que TI é o básico, ou não? Você acha que o mercado já está amadurecendo e entendendo que há diferenças de fato? Acho que sim, está amadurecendo, mas vem muito desse modelo, né, da gente já ter, na maioria das empresas, uma maturidade maior em IT, né, porque é algo mais tradicional, que a gente já trabalha há muito tempo. Então, o tema de cibersegurança em OT ele não é recente, né, ele já é antigo. Quando você pega aí as normativas, né, a ISA 62443, ela já trata isso há bastante tempo, só que ela era de conhecimento num público muito restrito, né? Então, isso ganhou amplitude aí, né, com a exposição aí dos ambientes industriais e aonde mora o perigo, né? Justamente no que você falou, né, que talvez seja um pouco de inocência, da gente vem fazendo esse trabalho de convergência IT-OT, né? Então, muitas empresas aí se depararam com problemas de disponibilidade por conta de acreditar que aquela maturidade que ela já tinha suficiente para IT, ou já avançada, ela poderia desdobrar da mesma forma em OT, né? E a convergência aí, ela entra muito na questão da gente ter talvez uma estratégia de cibersegurança integrada, porque faz sentido, né? Eu acho que o horizonte ele é o mesmo, né? Então o início e o fim talvez sejam o mesmo horizonte, as diretrizes gerais sejam as mesmas, mas o modo que você empacota, implementa aquilo ali, ele é totalmente diferente, porque ele tem que levar em consideração, né, as especificidades do ambiente de OT, que é totalmente diferente, né? Desde o protocolo que você usa, tempo de latência, enfim. Então tem ali a forma como você faz a receita, ela é totalmente diferente, e isso vai te trazer um resultado diferente. Maravilha, maravilha. Você já passou ali por dificuldades, talvez, nessa mensagem que precisa passar para a gestão, não, nós já temos aqui talvez uma empresa nos ajudando, nos auxiliando com TI, não precisa de outra em OT, ou não, talvez a consultoria que estava te ajudando tentou também botar a mão ali no OT sem nível de expertise. Você acha que isso ainda acontece, ainda mais para quando a gente vai falar com board, com alta gestão? Cara, sem dúvida, e não para só na empresa, né? Porque apesar da empresa, em muitos casos aí serem especializados em OT, né? Quem conhece o processo de negócio é quem normalmente está dentro da empresa, né? Então, quando você tem um incidente cibernético voltado para o ambiente industrial, por mais que você tenha, né, runbooks e planos separados para esse ambiente, porque eles precisarão ser separados, né? No fim do dia, quem vai tomar a decisão se vai isolar um ambiente ou que medida a gente vai fazer é o time provavelmente que está mais perto do chão de fábrica, da onde acontece a automação. Não é, muitas vezes, nem o próprio time de cyber que está no meio do caminho, né? É um time especializado que você provavelmente vai precisar treinar. Então, aquelas empresas que hoje ainda acreditam que basta ter um parceiro qualificado, esse é o primeiro passo, né? O parceiro também precisa ser qualificado, mas muito vem de investimento aí em capacitação interna desse público misto, né? Tanto a galera de cyber que veio do horizonte TI, que precisa entender a natureza, né, dos ativos do ambiente OT, quanto pegar a galera de OT que já conhece de automação e dar esse banho de loja aí de cyber para ter esse time, essa equipe híbrida, né? Vamos dizer assim. Maravilha, maravilha. Obrigado. Renato, tudo tranquilo por aí? Tranquilo, Edu. Maravilha, Renato. Obrigado, viu? Renato, quando a gente fala de ambiente industrial, grande parte deles a gente entende que é 24 horas por dia, né? 7 dias na semana, 365 dias no ano. Quando a gente fala isso, as pessoas entendem que, é 24 horas. E acabam não colocando na cabeça que uma parada, né, de 1 hora, 2 horas, essas 2 horas nunca mais serão recuperadas. Não existe mais, né? Então, é de fato perda, lucro, tudo, efetividade. Quando eu falo de uma proteção, parece uma pergunta meio básica, mas de uma proteção de um ambiente deste nível, você acha que ele acaba se tornando um pouquinho mais desafiador? Entendendo que quando eu vou falar de um
no ambiente de TI, eu consigo talvez fazer uma parada programada, uma Gmood programada. Agora que eu estou falando de algo 24/7, o que você vê desse cenário de aplicar esse tipo de proteção? Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme poder compartilhar esse painel com vocês, né? Quando nós estamos falando aí de disponibilidade, né, olhando esse pilar aí da segurança da informação, nós precisamos olhar ali todas as camadas de redundância possíveis, né? Desde links redundantes, fontes redundantes em equipamentos, refrigeração redundantes, se eu estou num data center externo, né, a camada de proteção desse cara, se é Tier 3, Tier 4, né, olhando para esses cenários de infraestrutura, né, e quando olhamos para as camadas de proteções, nós costumamos dizer lá que há camadas em cebola, né, onde nós vamos tirando as pétalas ali, então temos que olhar de fora para dentro, né, desde o perímetro físico, controles de acesso, perfis diferentes, aí entramos em segurança física, segurança lógica, até o nosso usuário no fim, né? Então conscientizar esse cara, treinar esse cara e mostrar para eles a importância do negócio, né? Enquanto eles são importantes para isso. E levando isso para o board, né? Para os C-levels, o quanto é válido que eles investam nesses cenários de disponibilidade de recursos, né? Justamente o que você falou, muitas vezes uma parada ali de 1 hora, de 2 horas, é muito dinheiro perdido, né? Então a gente tem que fazer essas contas, né? Levar isso nas apresentações de comitês e trazer a diretoria perto do time de segurança, né? Isso é muito importante para que a gente consiga implantar esses cenários aí de disponibilidades efetivas e, por fim, né, testar as camadas de disponibilidades, né, de redundâncias. Não adianta simplesmente temos, mas testa, fazem testes contínuos, né? Quais são os resultados? Então, muito importante que a gente consiga seguir essa trilha de caminhos, né? E você falou uma coisa bem interessante agora, que se parar 1 hora, 2 horas, eu tenho talvez a quantidade de dinheiro, né, dinheiro versus tempo, que eu vou perder ou deixar de faturar, então talvez fique um valor fácil de eu convencer o board. E sabemos que não é bem assim, né, porque a hora que eu vou falar ali de um ambiente, né, tamanho do ambiente de vocês, né, Carglass, Vale, Elera e daí em diante, nós estamos falando de ambientes gigantes. E nesse momento, a gente pensa muito que a visão o ambiente não está conectado na internet, o ambiente não está exposto, não tem uma superfície de ataque tão aberta como de TI. Mas a partir do momento que eu sei que é a vida de vocês, eu tenho um indicador, que talvez um executivo, alguém da operação, acessa de forma remota, ele está sim exposto para a internet de alguma forma, né? É através de algum credencial, é através de alguma conexão que isso libera, que isso me dá a um tipo de acesso. Olhando para isso, eu estou falando talvez de um ambiente 5, 10 ou até o dobro, né? Se for falar um pouquinho menor, maior, mais extenso do que o ambiente de TI. Então, a hora que eu falo de um ataque, se a gente fosse pensar no ambiente industrial da companhia, será que seria uma identificação mais difícil de fazer quando eu estou falando de um ataque real, de um possível problema, de um possível incidente ou de algo que está latejando no meu ambiente? Seria algo mais difícil de detectar do que um ambiente de TI? Com certeza, e dependendo do tipo de ataque ainda fica mais difícil, né? Então, por isso que as empresas hoje precisam estar preparadas ali com bons serviços de monitoramento, boas ferramentas de inteligência ali por trás, né? Então, seja um AF, seja um IDSPS, um bom CIEM, né? Onde você consiga fazer ali uma correlação de logs. Isso vai te facilitar fazer as identificações de um possível ataque. Sem esses direcionamentos, as equipes vão ficar perdidas, né? Então, não vão saber por onde iniciar o troubleshooting, né? Então, isso vai acabar demorando mais para fazer a recuperação do ambiente, né? Maravilha. Por favor, por favor. Fazendo uma rápida contribuição nesse ponto, Eduardo, queria só puxar a sua pergunta para um aspecto do convencimento, né? Então, beleza, tivemos ali, temos o risco de um incidente. Qual é o desafio da gente convencer na nossa liderança sobre isso, né? E aí, compartilhando uma experiência, que é ainda mais difícil, porque existe, né? Você trouxe o aspecto da parada, né? Perfeito. Então, vou ali calcular lucro cessante, coisa e tal, concordo com você, isso é um número razoavelmente tangível para a gente utilizar, mas a outra variável da equação do risco, né, é a probabilidade. E é ali que a gente é massacrado, porque a liderança ela vai falar assim, tudo bem, lá vem o pessoal da TI, Os caóticos. Os caóticos, os geeks,
estão aqui pintando aqui o portão do inferno, vai dar ruim. Tá, mas quantas vezes já aconteceu? E infelizmente hoje, infelizmente não, né? Felizmente. Felizmente na prática, infelizmente para o nosso orçamento, a resposta não acontece muito, né? Não acontece muito no mercado. Então, a gente precisa se reinventar, tá sempre sendo inovador no exercício de buscar casos de mercado, aperfeiçoar a linguagem que vai tocar a nossa liderança. Cada empresa tem a sua cultura, tem a sua forma de fazer isso. Então, esse é um outro aspecto interessante também, né? Como melhor... A probabilidade mesmo de acontecer, exato. E como a gente exercitar isso com a nossa liderança, porque esse, na minha opinião, é a variável desafiadora, mais desafiadora ainda, que né, para a gente gerar o convencimento. É o famoso, fazendo uma analogia bem básica ali, o famoso vender carro blindado, né, no interior. Pô, mas nunca aconteceu, para que vai acontecer? E vira aquele negócio. Acho que é por isso que a gente vê as ferramentas, né, de OT, todas aí que nós estamos vendo, as principais do mercado, claro, de Microsoft, Nozomi e outras, né, Tenable e daí em diante, que elas não olham só para segurança. Então, primeiro, um ambiente de OT eu não posso ser intrusivo, eu só tenho que monitorar. É difícil algum ambiente de OT onde eu faça uma implantação, ali um bloco, alguma coisa automatizada. Ele é muito mais de monitorar. E a hora que eu olho para essas ferramentas, elas olham também muito para calibragem, né? Então ela consegue talvez identificar também protocolos, ela consegue identificar variações dentro do ambiente que não são só de segurança. Aí são talvez para o core como um todo. E aí fazendo aqui uma pergunta para os três, quando a moda falar e de fato ajuda quando a gente fala de inteligência artificial. Vocês estão vendo a aplicação de inteligência artificial em OT ou ainda é algo alguns anos mais para frente? Viram algo na prática, não viram? O que vocês poderiam compartilhar com a gente? Cara, assim, existe, né? Eu acho que a gente está num passo hoje já bem estruturado e claro, primeiro de machine learning, né? Então a gente consome hoje muita telemetria já do ambiente OT para tomada de decisão, né? No nosso caso especificamente, a gente usa basicamente para identificar e mapear comportamento anômalo e dali se antecipar a manutenção preventiva. Então a gente consegue entender aquele ativo, como é que ele opera, e conforme ele vai oscilando, a gente entende que algo ali fugiu do padrão. E aí quando ele sai desse baseline, a gente manda um especialista e a planta fazer uma manutenção preventiva. Por isso que boa parte das nossas plantas, a gente faz um trabalho desassistido na planta. Foi por conta disso que a gente conseguiu otimizar bastante o nosso resultado, porque a gente age antes do problema acontecer, né? E isso não reduz só o custo com a parada não programada, mas a gente também ampliou o tempo da janela de manutenção, né? Se antes você numa indústria às vezes fazia uma parada de manutenção anual, que você para a planta toda para fazer manutenção, no nosso caso hoje a gente tem plantas que a gente faz de 4 em 4 anos. Então isso, né, num pensamento 24/7, cara, você maximiza, né, a questão do teu resultado. Então, sim, fundamental. Pegando um pouco o gancho da pergunta anterior que você também comentou, né, acho que um grande desafio dessas soluções e de procurar um eventual incidente cibernético dentro dessa malha é que, cara, realmente é muito extenso, né? A gente tem uma planta que, por exemplo, tem equivalente aí, em termos de placas solares, a 4.600 campos de placa solar em extensão. E a cada X placas você tem um eletrocentro e, assim, para fazer isso tudo funcionar hoje, naturalmente, levar essa informação para a tomada de decisão do negócio, a gente teve que trabalhar com protocolos que trabalham com Wi-Fi. A gente pegar essa informação, trabalhar a telemetria, levar para um outro sistema que vai casar isso com a solução que vem do ERP e isso chegar até a ponta de quem toma a decisão. Então, muitas vezes é quase que procurar uma agulha no palheiro, né? E implementar soluções como essa que você comentou, que são, né, riquíssimas em termos de ferramental, passa muitas vezes por você entender a tua arquitetura, para entender aonde você vai conseguir, eventualmente até levar essa informação para uma ferramenta como essa. Porque muitas vezes essa informação ela fica restrita a um perímetro e isso não chega no equipamento. Então, realmente um universo vasto e cada vez mais desafiador, porque cada vez a gente tem mais IoT dentro da planta para gerar essa inteligência e dar vantagem competitiva para a gente, ou reduzir custo, ou em alguns casos aumentar a performance
né, no nosso caso, melhorando a geração de energia. Né? A IA vai ser uma tendência que vai ficar aí por muitos anos, né? Então, ela veio aí como uma aliada para os negócios e para as áreas internas das empresas, mas com algumas preocupações, né? E isso vai obrigar nossas equipes de cyber a estar cada vez mais perto do negócio. Então, nossos heads de segurança, nosso time técnico vai ter que entender cada vez mais do negócio, né? Porque a gente tem muito ainda nas companhias daquele sentido de o negócio quer publicar e a segurança quer proteger, né? Então, a gente vai precisar entrar nesse consenso para entender o melhor cenário ali, como que a segurança pode apoiar para que o negócio fique muito mais seguro. E olhando aqui para o Brasil ainda, principalmente nessa proteção de dados, né? Proteção dos clientes, como que a gente vai tratar isso, né? Então, é importante cada vez mais nossos times estarem envolvidos no negócio, serem mais inteligentes nesse sentido, né? Então, ser menos burocráticos e olhando mais ali o lado da companhia também. Então, isso vai ajudar muito a gente conseguir desenvolver as soluções e aplicar as ferramentas com qualidade ali para o negócio, né? É isso, eu acho que vai muito também de encontro de um bate-papo que eu tive já com o Rafael, que você falou, que eu concordo muito, Renato, que é você transformar a segurança em aumento de produtividade. Então, quando eu falo talvez de um aplicativo bancário, ou aplicativo de alguma fintech ou algo do tipo, é simples, né? Você conseguir fazer isso. Talvez você aplicando ali uma análise de Face ID, por exemplo, né, que é básico hoje em dia, você reduz algumas etapas no login. Talvez você fazendo uma parte ali de acesso condicional, você reduz risco, que automaticamente reduz fraude direta. A hora que eu falo para o OT, isso é um pouco mais difícil, é mais embaixo, né? Mas talvez você olhar para a segurança, falar dessas soluções e trazer isso ligando ao negócio, aumento de produtividade, identificação de possíveis paradas antecipadas. Todas as OT já existem um NOC sendo monitorado, plugar isso com mais, né, diretrizes, você talvez consiga até uma força maior, né, com o próprio board. Verdade. E esse assunto, né, que você traz, Eduardo, até linkando com a questão, né, da abordagem, utilizar as mesmas técnicas, as mesmas abordagens da TI para a OT, fazendo um link desses assuntos, remete novamente a um tema que eu sou bastante entusiasta, que é o da convergência, da forma de trabalhar juntos, né? E aí, novamente, não vou tentar dar um panorama muito amplo e até contribuindo com a nossa audiência, compartilhando um pouco do que acontece lá na Vale, né, nesse intuito de compartilhamento de informação. O que a gente vê lá na Vale, por exemplo? A gente vê que as preocupações ainda estão em universos diferentes. Quando você fala, Eduardo, da inteligência artificial, por exemplo, não vejo hoje nossos times de operação, de automação, tão ligados nesse tipo de movimento. A gente vai ter aqui uma iniciativa isolada aqui ou ali, são exceções que comprovam a regra. E aí, essa é uma responsabilidade, esse é um DNA que está no nosso time de TI. E aí está a beleza da convergência, que eu sou bastante entusiasta sobre isso. Porque não é fácil, é um baita desafio, tem que saber fazer, mas conseguindo equalizar as demandas, as restrições, a gente consegue ter um mix de o melhor de dois mundos, né? A gente consegue ter um foco na operação, você falou do 24/7, né? O ano todo produzindo, isso, né? É isso que acontece nas indústrias, e você consegue aliar toda essa inovação que, convenhamos, não está no sangue das OTs. Ela vem da TI, né? E esse movimento, às vezes, não é nem impulsionado pela empresa, é impulsionado pelo mercado. Ele é obrigado pelo mercado, né? A gente se compara com as nossas competidoras e a gente vê que eles estão voando baixo, e a gente, se não fizer nada, a gente fica para trás. Então, assim, não é uma opção de vamos fazer isso porque é legal. Ano que vem a gente olha. Poxa, vamos buscar aqui um ROI. Não, o ROI já está sendo provado lá na outra empresa. Vamos fazer, porque senão a gente fica para trás. Então, tem esse outro aspecto também. Na prática, você vê isso funcionando? Na prática, eu vejo, com a convergência, eu vejo isso podendo acontecer. Novamente, falando da Vale, a gente tem mais iniciativas de IA vindo dessa frente mais corporativa, mais TI,
isso acontece, são esses os times que levam as ideias, as metodologias, as práticas lá para a operação. Isso já está acontecendo. Perfeito, perfeito. Porque a gente fala até realmente de grandes dificuldades, quando a gente fala da área de operação. Primeiro, o foco deles é não deixar o negócio parar, né? Ser produtivos de fato, né? A própria área ali já tem o nome. E nós estamos falando também, às vezes, de sistemas muito antigos, né? Muito antigos. Décadas. As pessoas não entendem, falam, não, mas não é só atualizar. Não é só atualizar. Nós atuamos com alguns hospitais que eu tenho ali alguns scanners, algumas ferramentas, algumas máquinas, né, de scanner e daí em diante que rodam Windows XP. E são máquinas que vieram com Windows XP há 3 anos atrás. Numa brincadeira de super trunfo aqui, eu tenho 286. Pô, ganhei. Literalmente. Pô, mas atualiza, não tem como atualizar. Não tem como... não, coloca um EDR. Não tem como colocar um EDR. Se você fizer qualquer alteração nesse sistema operacional, nessa máquina, você perde a garantia. E ferrou, né? Então, assim, parou de funcionar, acabou. Isso nós estamos falando milhões de investimento. Então, quando a gente fala também de aplicação de inteligência artificial nessa ponta, é algo, talvez, que tem que entender de como realmente conseguir ajudar e como conseguir aplicar. Gente, chegamos ao final aqui, voou, né? Voaram esses 25 minutinhos aqui, esses 28 minutinhos. De novo, agradecer muito o tempo de vocês, agradecer o tempo de vocês que estão nos ouvindo também. Obrigado o tempo de vocês. Rafa, falar alguma coisa? Queria convidar a nossa audiência, se quiserem saber mais um pouquinho sobre o programa de gestão de riscos que a gente tem na Vale, eu vou sair aqui do palco, vou sair correndo lá para o mezanino, quem tiver credencial para acessar as palestras lá de cima, vou compartilhar o programa de gestão de riscos da Vale, que inclusive está levando a gente a tomar decisões de segurança baseado em riscos. Faço convite para todos aí. Agora 4h30. 4h30. Qual que é a sala lá? Tem que ver, não. Procura lá que vai me achar lá no palco. Material muito bom, vale muito, muito a pena. Renato, obrigado novamente a participação. Quer dar um último recado pro pessoal? Eu que agradeço. É bacana a gente poder compartilhar conhecimento com todo mundo aí que nos está nos ouvindo, né? E legal, tô segundo ano seguido como painelista, né? Há 2 anos atrás eu estava aí na cadeira vendo palestras, então acreditem no potencial de cada um de vocês, né? É muito legal a gente poder ter essas oportunidades de compartilhar com todos. Demais, um abraço, demais. Obrigado. Marcelão? Valeu mais uma vez, obrigado a todo mundo aí pela audiência também. Fico à disposição aí nas diversas redes que a gente tem aí para interagir. Enfim, acho que não morre aqui, acho que é só a semente que a gente plantou aqui. E é isso. Maravilha. Convido vocês também a passar ali no site da Red Belt, que quiser conversar, tirar dúvidas. Vamos passar uns minutinhos lá. E de novo, adiciona o pessoal no LinkedIn, fácil acesso e tudo muito, muito aberto aqui para bater papo. Obrigado novamente pelo tempo de vocês.